Eu saúdo os irmãos com a graça, paz e alegria do Senhor Jesus Cristo, o único, suficiente e eterno Salvador. Eu glorifico ao meu Senhor porque Ele está me concedendo mais essa oportunidade de trazer a sua palavra e da gente poder ver as temáticas que são necessárias para o nosso dia a dia. Eu vou ler um texto. 1 Timóteo, capítulo 6, 9 e 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10 diz assim: Mas os que desejam ficar ricos caem em grande tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Veja bem que o texto bíblico, a gente pode pensar de forma parafraseada, que ele não está falando de ter recursos. Ele está falando de amar os recursos. Amar mais as coisas do que, por exemplo, a própria família. Dar valor àquelas pessoas que merecem valor. Porque quando esse texto fala de amor ao dinheiro, ele está falando dessa questão da ganância, de querer ostentar, de querer esbanjar, da fama e do status a qualquer preço, a qualquer custo, sem levar em consideração valores éticos, sem levar em consideração valores morais. Esse é um dos grandes problemas do homem pecador. Ostentar, esbanjar, fama, status, prestígio, a qualquer preço, por cima de tudo e de todos. Essa questão de valorizar mais a posse das riquezas em detrimento a qualquer valor. Por exemplo, eu tenho que ficar, trabalhar 24 horas, acumular riquezas e não poder ter nem contato com filhos, né, com os filhos, filhas, quem tem, né, perder esse contato porque eu preciso ser famoso. Às vezes as pessoas perdem a oportunidade de até estar com pessoas de bem porque ela precisa ser a presidente de uma grande empresa e ela precisa deixar todos os valores. Recentemente teve um apresentador que ele sofreu um infarto, ia morrendo. E ele pensou muito porque ele estava prestes a morrer mesmo. E Deus deu uma segunda chance a ele. E ele refletindo, ele disse assim: eu perdi 30 anos da minha vida. Porque esses 30 anos era só fama, dinheiro, fama, dinheiro, fama, bens, luxo, ostentação, tal. E ele disse que perdeu o principal. Ele não tem filhos. Ele disse que não dava tempo de ter filhos. Claro que isso aí é uma outra temática muito profunda. Mas é só um dos valores. Não dava tempo de ter filho, não dava tempo de estar muito com a família. E depois que ele se viu que ia morrer, ele disse: para que tanta fama? Para que tanto dinheiro? Para que tanta ostentação? E também tem casos de pessoas que trabalham, adoecem. E às vezes tem uns que continuam doentes, mas ainda continua acumulando riqueza. Tem pessoas que amam mais a sua casa bonita, que ama mais o seu carro do que a mulher. Ama mais o seu carro do que os filhos. Eu já vi pessoas assim, que o carro podia, ele dava tudo pro carro. Mas se a pessoa pedisse 5 reais, não tinha. Então isso é a ostentação dos bens em detrimento ao valor maior que são as pessoas. Nós precisamos aprender isso. E a Bíblia, ela é tão rica nesse sentido que ela nos exorta, e eu vou dar um exemplo. Em Lucas 19, de 1 a 10, nós vemos a história de Zaqueu. Zaqueu era um cara ganancioso, ambicioso.
ele não estava nem aí para qualquer tipo de ética, qualquer tipo de moral. Ele só queria ter fama, prestígio e dinheiro para ostentar e dizer que era rico. Em Lucas 19, de 1 a 10, está falando da história de Zaqueu. Né? Zaqueu ele era odiado pelos seus irmãos, por quê? Como Roma tomava conta do império, ele dominava tudo, os judeus estavam subjugados a Roma e tinham que pagar tributos. Mas o que é que Roma exigia? Ele colocava os cobradores de impostos, digamos, só para dar um exemplo, digamos que tivesse uma região agreste, uma semiárida, o sertão e o brejo. Digamos assim, só para a gente dar um exemplo. 4 áreas. Aí, digamos que essa determinada área mais brejeira, brejo, como eu falo aqui, tipicamente aqui na Paraíba, ele dissesse, eu exijo 5 milhões de impostos da região do brejo. Aí, o cobrador de impostos, ele cobrava o que ele queria. Roma só queria os 5 milhões. Se ele arrecadasse 10 milhões, Roma não estava nem aí e não tinha nem a quem recorrer. Porque se alguém chiasse, dissesse que não ia pagar, ele dizia a Roma e a pessoa poderia ser executada. Então ele roubava o seu próprio povo, por ganância mesmo. Aí ele só queria ostentar. Mas ele ouviu falar do libertador. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e ao ouvir falar de Jesus, ele mudou. A Bíblia diz que ele, quando ouviu que vinha o libertador, ele decidiu correr atrás. Eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Ele subiu em uma árvore, porque ele era pequeno, e Jesus, ao vê-lo, disse, desce depressa. Então, a fé vem por ouvir. Você precisa tomar uma decisão de mudança, você precisa saber quem você procura, e só em Jesus vai ter mudança. E foi urgente isso. E Jesus disse ali, desce depressa daqui, que eu vou entrar na tua casa. Jesus só entra nos corações que o buscam. E o buscam com urgência. Zaqueu, ele entendeu que aquela vida de ganância, aquela vida de poder a qualquer custo, aquela vida que trazia ódio, cobiça, ostentação, fama, não estava servindo mais para ele, não trazia paz, e não traz mesmo não. Porque o problema não vai ser o começo, o problema vai ser o final. Zaqueu, ele decidiu procurar Jesus. E quando Jesus entrou na sua casa, ele logo se arrependeu e disse, Senhor, aquelas pessoas que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus disse assim, hoje entrou salvação na tua casa. Hoje entrou libertação na tua casa. É importante, irmãos, que a gente entenda esse contexto. Porque essa questão do amor ao dinheiro é amor aos bens. E repito, é amor a casas, é amor a carros, é amor a status. Às vezes as pessoas deixam até de comer para esbanjar uma coisa, porque a sociedade, os tesouros da sociedade são ostentação a qualquer custo. É por isso que as pessoas vivem enlouquecidas. É por isso que chega ao ponto de filhos matar pai e mãe por causa de dinheiro. De haver brigas e mais brigas e mais brigas por causa dessa ganância. Das pessoas se matando por causa dessa ostentação. Mas quando Zaqueu encontrou Jesus, ele encontrou o seu maior tesouro. Porque o maior tesouro, que é Jesus, o maior valor que o ser humano tem é encontrar sua paz e libertação. E quando ele encontrou sua paz e libertação, ele encontrou o seu maior tesouro. Que a gente comece a refletir que vale mais a pena a gente valorizar as pessoas. Precisamos de recursos, não tem problema nenhum. Precisamos pedir a Deus, Senhor, nos faz prosperar, para que a gente tenha o suficiente, para que a gente se contente com o suficiente, para que a gente possa passear, para que a gente possa ir numa pizzaria, para que a gente possa ir no restaurante, levar a família, andar, não tem problema nenhum nisso. Quem gosta de shopping no shopping, comprar uma roupa melhor, comprar uma roupa boa, não tem problema nenhum. Mas quando vem a ganância, eu tenho essa camisa, vou ter que comprar uma camisa que é da grife lá de Paris. Não, eu tenho que ir para Paris todos os anos. Se puder, vá. Se não puder, se contente, peça um dia a Deus para ir. Então que a gente comece a refletir.
é melhor dar valor à família, dar valor aos amigos, dar valor àquelas pessoas que lhe valorizam e a gente plantar o que é bom. E as coisas vão vir. E Deus é tão bom que nos abençoa. Então que a gente não deixe se dominar. A gente precisa aprender isso. Por essa questão de ostentação, de status, não tem que ter a qualquer custo. Não. Nós precisamos do libertador. Jesus é o nosso maior tesouro. Deus abençoe. Que possa ter contribuído para a gente construir uma vida diferente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixa um like e ativa o sininho. Que Deus nos permita outra oportunidade em nome de Jesus. Amém.